sabes por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Pare por um minuto. O que é para si viajar? Para nós, na DS Automobil, é uma arte e queremos ajudá-lo a apreciá-la. Mantenha a mente aberta, tudo é uma questão de perspectiva. Se o dia está frio, foque-se no conforto do banco aquecido. Observe, mas a sério, absorva cada detalhe. Dos acabamentos premium à tecnologia de ponta, os nossos automóveis embelezam até as viagens mais longas. Reflita sobre o que vê, ouve e sente. Aprecie a paisagem, ouça o seu podcast preferido e deixe-se levar. Por que viajar indiferente quando há tanto para desfrutar? Entregue-se à arte de viajar. DS Automobil. Olá, bem-vindas e bem-vindos à segunda parte da conversa com o ator, diretor artístico e criador Marco Mendonça, depois no final da primeira parte termos ouvido um áudio surpresa do ator, cantor e artista multidisciplinar Bruno Uca, ou Uca. Ele deixou aqui algumas pistas sobre ti e revelou que te chama de meu mais novo, por causa do tal lugar constrangedor das pessoas vos confundirem. Queres começar por aqui? Sim. Obrigado, Bruno. Obrigado, mano, meu mais velho, meu apoio, meu sábio, meu tudo. Pronto, grande inspiração para mim, sempre. E sim, esse lugar existe muito e eu lido com ele desde o início do meu percurso profissional, né? Que é aquela coisa de facilmente confundirem pessoas que têm... Eu imagino que por sermos, se calhar, poucos ou menos do que seria expectável, pelo menos para mim, pronto, se calhar cria-se ali uma confusão qualquer na cabeça das pessoas. São todos o mesmo. De que são todos a mesma pessoa e que quando saímos do edifício fundimos-nos todos num e vivemos... The only black in town. Yes. Pronto, e vivemos todos na mesma casa e vamos todos aos mesmos castings e comemos da mesma comida e tudo. E temos o mesmo nome. Pronto, já me chamaram de Mauro. A pensarem no Mauro Hermínio, já me chamaram de Bruno, já me perguntaram se eu era o Bruno Uca, tal como se calhar, pelo que eu percebi, também perguntaram a ele se ele era o Marco Mendonça. Pronto, já houve assim alguns episódios, já me confundiram com algumas pessoas. Inclusive pessoas, pronto, quer dizer, eu apesar de tudo com o Mauro e com o Bruno, eu de certa forma até me sinto lisonjeado de ser confundido com eles, porque pronto, são pessoas que eu admiro e são atores que, pronto, que eu gosto muito de ver trabalhar e que pronto, com quem quero mesmo trabalhar eventualmente mais vezes, mas é só olhar mais 5 segundos para as nossas caras e perceber que não somos a mesma pessoa. E pronto, existe esta coisa, este lugar comum, né? Que às vezes ouvimos pessoas muito próximas de nós a dizer, né? E mesmo quando não é sobre nós, é tipo, imagina, os chineses são todos iguais. São pessoas que facilmente, se calhar, diriam o mesmo, pronto, se me vissem a mim, ao Bruno Uca e ao Mauro Hermínio. Um olhar preguiçoso, não é? É um olhar muito... eu diria que sim. Eu diria que é um olhar preguiçoso e pronto, revela, lá está, toda esta questão. Vivem em bolha também, que revela que vivem um bocado em bolha e só nessa bolha reparam nas pessoas. Sim, porque eu não sei se... Entre pessoas brancas também há muitas pessoas parecidas, né? E eu não percebo qual é que é o critério que separa estas duas vertentes.
porque é que as pessoas Ou o negras... mecanismo do cérebro, depois. Sim, porque é que de repente as pessoas negras são todas iguais e as pessoas brancas já sabemos distinguir, mesmo quando são muito parecidas. Entre, por exemplo, homens de barba, morenos, com o mesmo corte de cabelo. Entre o Timothée Chalamet e o Jeremy Allen White e o Tom Holland. Pois, eles são de facto parecidos. Há pessoas que se calhar, pronto, são muito menos parecidas que eles e negras e são confundidas, né, com outras que não têm nada a ver. E eu pergunto-me, de onde é que vem esse sítio? Eu acho que é isso que estás a dizer, que é um olhar preguiçoso e que revela essa espécie de desinteresse, né? Uma certa... Pois, não ligo muito a isso. Ignorância convicta, não é? Bruno Uca, como é que te ajudou no processo? Que conselhos, olhares, dicas o Bruno trouxe com a sua experiência e sabedoria? Bruno Uca ajudou-me em tudo e acima de tudo em ter confiança naquilo que escrevi. Foi esse o primeiro passo, né? Foi mostrar aquilo que eu já tinha do texto com ele. E ele deu-te uma validação, o olhar dele, não é? Sim, lemos em conjunto e foi a coisa de eu perceber o que é que dali tinha potencial cómico, o que é que já o fazia rir logo, porque pronto, eu confio muito no sentido do humor do Bruno Uca e da Gisela Casemiro. É assim, pronto, são dois pontos muito fortes aqui na criação deste espetáculo, porque foi esse o critério, se posso chamar assim, que me fez chamá-los a eles. Foram eles o primeiro público. O primeiro público, exatamente. As pessoas a quem eu não teria vergonha ou pudor de mostrar o meu humor, porque sempre nos rimos muito juntos. Eram a tua bitola. Sim, exatamente. E pronto, foi o Uca a primeira pessoa que teve o contacto com o texto, com aquilo que eu estava a começar a escrever. E senti que havia pernas para andar, havia um caminho para seguir e foi a pessoa, tal como a Gisela também um bocadinho mais tarde, foi a pessoa que me incentivou sempre a ir mais longe, a ir um bocadinho mais próximo da tal linha e a tentar perceber se essa linha estaria mesmo a ser ultrapassada ou se era só uma concepção da nossa mente sobre aquilo que achávamos que as pessoas brancas iam achar. Como é que iam reagir? Tiveste receio nesse processo? Eu, graças ao Uca e à Gisela, percebi muitas vezes que eu estava a entrar num sítio de receio dessa recepção. Eu tinha medo que o meu pai não será gostasse. Demais? Sim. Que o teu pai? Que o meu pai não gostasse do espetáculo, que não se divertisse com o espetáculo e que se sentisse acusado ou atacado. O teu pai é branco? O meu pai é branco. O meu pai é um homem branco e a minha mãe é uma mulher negra. Meu pai português, de Alfama, e a minha mãe moçambicana, de Pemba. E depois Tete. Mas é isso. Era muito importante para mim que tanto o meu pai como a minha mãe se divertissem em igual medida a ver o espetáculo. E que as piadas que pudessem ser mais sobre um e mais sobre outro ou outra, que os dois pudessem rir da mesma maneira ou com a mesma vontade. Como é que eles reagiram já agora? Reagiram muito bem. O teu pai, como é que reagiu? Reagiu muito bem, porque também tem essa obrigação, porque é meu pai e era a primeira criação a solo do seu filho. Orgulho acima de tudo, não é? Não, mas estou fora de brincadeiras. Reagiu muito bem, sentou-se na primeira fila, comentou algumas coisas. Olha que, né? Sim. Não, há uma imagem, uma imagem que eu mostro no espetáculo, não posso estar aqui a spoiler. Há uma imagem específica que eu mostro no espetáculo de uma pessoa em blackface. Em que eu estou a dizer que pronto, a pessoa aplicou base de tom escuro no corpo todo e um fixador no fim. Exato. Para a negritude não fugir. E o meu pai olha para a imagem e diz, por acaso fugiu ali um bocadinho na orelha direita. O humor já é de família. Mas é engraçado porque era a frase seguinte do texto. Por acaso fugiu ali um bocadinho. Exatamente. Lá está. Exatamente. Timing de comédia. Mas sim, o humor vem de família. Eu sempre me ri muito com os meus pais. Sempre posso dizer com toda a certeza que tive uma infância muito,
bem-humorada. E devo-lhes muito isso a eles também, sim, bom humor, porque é uma coisa que eu procuro muito nas pessoas. Quando as conheço, é perceber qual é o sentido do humor, ou até quão longe é que eu posso. Por isso é que eu muitas vezes não, eu sou uma pessoa tímida, mas numa primeira instância, num primeiro encontro, o que eu tento perceber, muitas vezes calado, né, a observar aquilo que a Naná mencionou, nesse lugar de observação eu calmo. Mas estou só a tentar perceber, tipo, ok, em que terreno é que será eu estou? Quem é aquela pessoa? Posso começar a brincar, tipo, a fazer as minhas piadas? Porque eu gosto muito de estar só na palhaçada, eu tenho de admitir. Pronto. A minha ideia também, tipo, quando convidei o Uca e a Gisela, foi também muito a dizer, pá, isto vai ser uma grande parvoíce. Eu quero que seja uma grande parvoíce porque quero que haja galhofa e quero que o espetáculo tenha um bocadinho esse ambiente de galhofa também. Porque são ambientes em que eu gosto de trabalhar e ambientes nos quais eu sinto que aprendo muito também, através do riso, de procurar um olhar cómico sobre as coisas, mesmo quando são muito sérias. Mas o olhar, o humor que tu usas ali é mais sofisticado e é mais punch, é usado de outra maneira, não é ali a galhofa. Sim, mas, ou seja, para mim o humor sofisticado, eu não sei bem o que é que isso significa, estás a ver? Porque eu sinto que também não o explorei o suficiente ainda. Eu sei que o espetáculo se calhar tem dramaturgicamente uma estrutura assim um bocadinho mais compostinha e tal, mas eu sinto que há momentos em que eu tento ir um bocadinho para o ambiente da galhofa, mas claro, sempre respeitando a linha narrativa do espetáculo e tentando não fazer muitos desvios. Isso. Claro. Mas é interessante porque eu agora tive esta semana que passou, né, a passar o texto muitas vezes e antes também, e durante a passagem de texto só me ocorriam desvios. E vais ter vontade de fazer isso? Eu acho que depende muito do mood, depende muito porque às vezes é nos desvios onde o intérprete voa. Dizem que sim. Ou então estatela-se. Exato, ou então também, exato, espalha-se ao comprido. Mas eu sinto que adorava sentir essa liberdade durante o espetáculo. Essa transcendência, não é? Sim. Saltar do texto para um momento de verdade que acontece ali. Exato, essa coisa de estou no controle, posso só ir ali um bocadinho e depois voltar. Isso é uma coisa dos stand-uppers, não é? Exatamente. Mesmo com a narrativa, o guião muito escrito. Sim. E de repente há um ponto final e agora vou ali dar uma volta e já venho. Sim. Adorava ter essa capacidade, por isso é que também quero trabalhar mais nesta linguagem. E vamos à pergunta do Uca, que talvez seja neste caminho, não é? Como é que te imaginas daqui a 10 anos? Então, esta é aquela pergunta que... Terás que idade? 38? Daqui a 10 37, anos terei 39. 39? Sim. Já grandito. Já grandito. E aos já 30... um ou outro capelito branco, talvez, não? Sim. Pelo menos um já tenho. E já tens um? Sim. Mas aos 39 anos. Exato, daqui a 10 anos parece que não é tão real como dizer aos 39 anos. Porque daqui a 10 anos parece que ainda dá para ficar assim num sítio meio abstrato. É um futuro longínquo, mas 39 anos. Mas efetivamente daqui a 10 anos vou ter 39 e aos 39 eu gostava de já ter feito mais cinema em Portugal. E gostava de já ter feito coisas fora de Portugal também. Ter corrido o mundo a trabalhar, que já tenho o privilégio já tenho esse privilégio hoje, mas pronto, se calhar por o ter, quero ter mais. Por onde mais? Cinema europeu, cinema americano, séries dos streamings, por outras companhias de teatro. Quando dizes isso, o que é que de repente o que é que aparece? Que faíscas é que aparecem no teu cérebro? Cinema europeu, cinema norte-americano, streaming norte-americano. Imaginavas-te a fazer um super-herói? Há pouco brincava contigo de Casa das Poses que estavas a fazer. Imaginava. Um Homem-Aranha? Sim. Pronto. Sim. Já não tenho a idade para isso.
Não? Mas imagina, estou com 29, as pessoas que fazem de Homem-Aranha são sempre miúdos muito jovens. Muito jovens, digo, tipo, a entrar nos 20. Mas ainda sobes uma coluna. Ainda soube uma coluna, sim, Marco. sim. Não, e pronto, é só por uma questão de provavelmente nem sequer seria chamado para casting. Estou a brincar porque a sessão fotográfica meteu algo assim. Coisas mais acrobáticas. Exato. Não, mas super-heróis, claro que sim. Se calhar Sim. não especificamente o Homem-Aranha, mas existem dezenas e dezenas. E a Marvel, corrige-me se eu estiver enganado, já tem super-heróis negros, não é? Tem Já tem, quer dizer, a Marvel, a banda desenhada já tem desde há muitas décadas, mas os filmes agora, o universo cinematográfico da Marvel, sim, criou uma espécie de revolução cultural nos Estados Unidos com o Black Panther. Exatamente. Que foi o primeiro filme da Marvel a ser nomeado para o Oscar de melhor filme, que é uma coisa revolucionária. Foi um filme que marcou a cultura negra norte-americana e em Portugal também criou um grande apreço também. Tipo, houve pessoas que começaram a prestar mais atenção aos filmes da Marvel depois da aparição do Black Panther com o Chadwick Boseman, que eu acho que o ator, que infelizmente já morreu, o ator que fazia de King T'Challa, o Black Panther, também era um grande ponto criativo forte na criação desta personagem e na forma como ela impactou o mundo e as pessoas para quem chegou. E foi um grande sucesso de bilheteira e pronto, claro que dentro da minha fantasia, na altura eu com 22, 23 anos, eu desejo e desejo e continuarei a desejar participar em projetos daquela dimensão e com aquele tipo de impacto na vida das pessoas e com aquele tipo de inspiração. Um filme daqueles. Pois, para participares num filme daqueles, tens de ter um agente bom que te represente lá fora, não é? Começaste a fazer esse caminho? Sim, eu tenho um belíssimo agente em Portugal, que é o João Louro e a It Management. Que já tem pontos e janelas para... Sim, já vão começando a ser feitos alguns contactos fora. No meu caso existe sempre o constrangimento das disponibilidades, porque como eu faço muitas digressões, às vezes é mais difícil mandar-me a certos castings, etc. Mas eu também gostava eventualmente de perceber como é que funciona a representação de atores lá fora. Eu, por exemplo, vou estar em Nova Iorque daqui a uns meses e vou querer perceber como é que se faz para ter um agente nos Estados Unidos. Pois, porque parece-me que faz a diferença teres um agente de lá. Faz toda a diferença. Sim. Pois. Quero falar de outra beleza, que é o espetáculo Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, de Tiago Rodrigues. Tu fazes parte do elenco. És uma das Catarinas. Como é que tem sido? O que é que aprendeste com este espetáculo? Enquanto pessoa, enquanto ator? Aprendi muito sobre política, sobre a organização política portuguesa. Aprendi muito sobre os movimentos revolucionários antes do 25 de Abril, na formação daquilo que seria o 25 de Abril. Aprendi sobre a Catarina Eufémia e aprendi muito com o Tiago em termos de escrita, de pensar uma história, de pensar as personagens, de criar uma linha narrativa coerente e que ao mesmo tempo que tome riscos, porque acho que é um espetáculo que é um grande risco, né? Um espetáculo que é um grande risco e um espetáculo que é um grande oráculo, porque Exato. foi escrito tempos antes de a extrema-direita ganhar mais espaços na Assembleia da República. Sim. E é o teatro a falar da vida, a vida que parece um teatro, Sim. e é o teatro que fala de política e que coloca Sim. o público a confrontar-se Sim. com algo tão realista e tão real Sim. que o estremece. Na verdade, há uma questão ali, parece-me constante, que é muitos elementos do público reagem com fúria, abandonam a sala, não é? Isso continua a acontecer com o espetáculo? 95% das vezes. 95% das vezes. Isto 95% é das no vezes. final do espetáculo, não é? No final do espetáculo. Com o Romeu Costa a fazer Sim. de fascista. Sim.
quem ainda não viu um espetáculo, se calhar agora ponha isto em silêncio um bocadinho. Mas, porque pronto, é um grande spoiler. E é sempre aquele spoiler que eu acho mesmo que as pessoas não merecem ouvir antes de verem o espetáculo. Porque é importante. Eu acho que, pelo menos como espectador, eu quereria partir para o espetáculo sem saber que o fim era aquele. Claro. Sendo que, dizendo isto, bem, já muita gente falou sobre isto, dizendo isto não se diz quase nada sobre o que é sentir aquele espetáculo, não é? Exato. Mas eu adoro ouvir as pessoas sobre a experiência que têm ao ver o espetáculo, porque a única coisa que eu penso é: uau, eu adorava sentir isso também, sentir que pode ser uma experiência, que ir ao teatro pode ser uma experiência transformadora, uma experiência de autoconhecimento. Há pessoas que de repente conhecem lados de si próprias que não conheciam antes, né? Tudo por causa desta cena final. Mas a cena final existe depois de um grande build-up, né? E pronto, ainda agora estivemos em Groningen. Fizemos lá 2 espetáculos e era uma sala mais pequena, mais íntima, o que também é bom para nós, porque, como disse o António Fonseca, que faz de meu pai no espetáculo, ele disse que era um espetáculo em close-up e dava para trabalharmos mais as coisas pequenas, quase como se fosse, pronto, cinema. Ou seja, podemos trabalhar o detalhe, a dúvida, o silêncio, a hesitação. Estava tudo ali a fervilhar mesmo à frente do público, e era uma sala para 200 pessoas, acho eu. Nós estamos habituados a fazer de, sei lá, 400 para cima, geralmente esgotado, em várias cidades europeias e não só europeias. E ver que nesse momento do espetáculo as pessoas... Existe um clique qualquer nas pessoas, em termos psicológicos, emocionais e físicos, que de repente a voz das pessoas sai quase de uma forma descontrolada, que elas não, como se elas não tivessem previsto. Reagem, exato, sem ser de uma forma racional. Ou seja, mesmo que tenha sido racional até aí, houve um pequeno momento em que a coisa desviou e de repente saiu uma palavra. As pessoas sabem que estão num espetáculo, sabem que aquilo é ficção, mas aquilo é demasiado real, não é? E incomoda de tal maneira que não conseguem ficar caladas, não conseguem ficar... muitas delas, não é? Muitas delas. Eu fiquei muito incomodado, eu próprio. Tive que me mexer várias vezes na cadeira. Porque é um discurso que toca em muitos pontos. E são pontos suficientes para várias pessoas se relacionarem, né? Temos a questão do racismo, da xenofobia, temos a questão da homofobia, temos a questão do machismo, do sexismo. Está tudo ali numa grande sopa muito bem escrita, com né? Uma mestria pelo do Tiago Rodrigues, que se discursos esses que se ouvem na Assembleia e por aí. Exato, e que fez um trabalho de pesquisa incrível e parte de uma sensibilidade muito grande em perceber quais seriam os pontos mais acutilantes e que feririam mais a sensibilidade do público, de forma a criar esta reação, muitas vezes overwhelming, né? Tipo, para nós que estamos lá dentro, é sempre uma adrenalina muito grande. É sempre uma adrenalina muito grande. Vocês já fizeram nós descobrimos recentemente que ultrapassámos o espetáculo 100 e não demos conta, porque nós queríamos ter celebrado o espetáculo 100. Mas pronto, ultrapassámos e pronto. E continua a ter impacto em vocês? Eu só posso falar por mim, mas eu diria que continua a ter impacto em toda a gente, porque mesmo que se faça o espetáculo num período em que estou cheio de coisas, ou a minha cabeça não está propriamente, porque muitas vezes temos de mudar o chip muito rápido, né? Estamos a ensaiar um espetáculo em Portugal e de repente durante 3 dias temos de ir para ali fazer o Catarina, mas é muitas vezes durante o espetáculo, enquanto o espetáculo acontece, vem tudo ao de cima em termos da importância que é fazer este espetáculo e do prazer que é chegar à cena final e sentir que as pessoas estão a viver muito aquilo. E essa adrenalina vem de um sítio
muito primário, que é a mesma coisa, a questão da segurança, principalmente a segurança do Romeu Costa, do ator que faz a cena, e essa questão de segurança só existe, esse medo só existe porque o Romeu faz brilhantemente aquele texto e porque ele convence mesmo as pessoas de que ele é um fascista E já horrível. houve pessoas do público a saltarem para cima do palco, não é? Já houve pessoas do público a saltarem para cima do palco, a tentarem bater no ator, a tentarem retirá-lo de cena, algumas de forma simpática, outras de forma muito violenta. Já houve reações impulsivas da nossa parte também, de o querermos proteger e de nos colocarmos à frente dele e de eventualmente insultarmos uma pessoa do público, porque pronto, são coisas que... Porque para nós é teatro e nunca deixa de ser, não é? Mas nós também não... Ou seja, é difícil colocar-nos na cabeça de cada uma pessoa da plateia, Claro. e perceber o que é que se passa ali para a pessoa ter o impulso de ir até ao ator e querer espetar-lhe um soco. Para nós é absurdo, mas para aquela pessoa, se calhar, durante aquele microsegundo, aquilo é a coisa que faz. Porque tocou-se no nervo. E em 2024 o teatro ainda pode provocar isto, o que é também incrível. Sim. Tu dizes que com este espetáculo passaste a ter um olhar mais aguçado para a política e para a sociedade. Como é que olhas para o estado das coisas e da nossa democracia hoje? Com estas agitações, estes tremores, estas polarizações e com a extrema-direita com mais pressão na Assembleia e a sociedade mais dividida, com novas ondas de ódio. Acho que é preciso mais provocação no pensamento das pessoas, e é preciso mais uma estratégia de passagem de informação, porque a informação acho que é muito difícil as pessoas confiarem na informação que lhes chega, com as contranarrativas e fake news e porque tendencialmente vamos sempre acreditar naquilo que queremos acreditar e pronto, não, acho que existe muito uma... Não sei, é difícil falar sobre isto sem entrar aqui por sítios incertos, né? Porque há opiniões que eu não tenho totalmente formadas e pronto, uma pessoa tenta sempre pensar em soluções, mas na verdade não faço, pronto, não sei pensar em soluções políticas para nada. Mas como é que se vira à mesa, conversa à mesa? Como é que se chega ao outro que tem um olhar enviesado, preconceituoso e com ignorância? Como é que se chega ao outro? É com muita paciência e sem medo de às vezes ferir o outro, sem medo de às vezes assumir um lugar de honestidade que pode ferir a suscetibilidade de quem nos está a ouvir. Mas o outro ouve-nos, como disseste há pouco, se houver um lugar de honestidade, de verdade, não é? Depende muito. E, é a coisa do read the room. Há pessoas que se mostram disponíveis para isso, tendencialmente não. E outras que não estão de todo disponíveis. Mas a verdade é que, seja de uma maneira ou de outra, há sempre a possibilidade da pessoa não nos ouvir. Ou não reter nenhuma daquela informação, ou simplesmente achar que nós não temos de lhes ensinar nada, que é um pensamento válido. Mas pronto, eu acho que é não ter medo de entrar num lugar mais constrangedor das discussões e mais falho, mais sensível, de ir a fundo nas questões que precisam de ser debatidas, e de assumir que se calhar existem mesmo pessoas que imaginam a democracia como um lugar em que, para uns terem tudo, os outros têm de ter nada ou muito menos, e para umas pessoas terem prosperidade, outras pessoas terão de sofrer, e terá de sempre de haver esse domínio
A lei esse jogo de poder. Da sobrevivência de uns para oprimir outros, não é? Sim, e acho que o próprio sistema democrático também, que tem pequenas variações entre países, né, e entre continentes, tem coisas também que tanto são soluções como armadilhas, e pronto. É preciso pensar em formas de... Eu acho que também, só assim uma coisa que me ocorreu agora, acho que é preciso também, isto pegando na coisa da extrema-direita, é preciso que se calhar se vá ao mesmo tom para contrapor a retórica da direita. Se calhar não é uma questão de argumentação ou de retórica, é mesmo uma questão de tom. E de peito cheio, né? Porque é muito fácil ver. Mas depois não são duas pessoas a gritar? São. E onde é que está o lugar da escuta? Também há. Andamos todos em busca. Andamos todos em busca, exato. Falei com a Ana Paula Tavares aqui, falei com o Calaf, falei com muitas pessoas sobre isto, e há quem defenda que é importante um lugar de escuta do outro, às vezes do opressor, para depois desconstruir. Sim. Mas muitas vezes, quando perceber quais são as motivações e dar esse espaço para depois responder. Eu acho que é preciso não ter medo de levantar a voz quando é preciso, porque, pronto, essa se calhar é a única maneira de um familiar perceber que me está a ofender por dizer que os negros são todos iguais. Se calhar eu tenho de levantar a voz e dizer não digas isso. E a pessoa se calhar fica assim um bocadinho impressionada com o tom, mas depois podemos voltar a baixar e eu explico-lhe porquê. E depois passa a haver o espaço de... Se calhar, se houver às vezes é preciso arrombar essa porta, né? Não me estás a ouvir, pumba, ouve-me, tipo, tens de me ouvir, vou-te mandar um berro, mas depois vou baixar. É tempo de arrombar algumas portas, seja à mesa ou no teatro, na arte. Eu acho que é tempo de arrombar tudo mesmo, principalmente as cabeças e os discursos fechados. Vamos dar música à nossa conversa para agitar também aqui as águas. O que é que trouxeste para nós ouvirmos? Então, trouxe Nina Simone. Muito bem, bela escolha, adoro. Com o tema I Wish I Knew How It Feels to Be Free. O título, não sei se é exatamente assim, mas eu escolhi especificamente a versão do Festival de Montreux, que ela toca e canta ao vivo. Acho que é dos anos 70, se não estou em erro. Porque pronto, acho que o que faz este momento é mesmo a performance dela, e pronto, dá para ver muita coisa. Eu sinto que o olhar dela é dos olhares mais transparentes, assim, da comunidade negra artística norte-americana desta altura. E dá para ver ali tudo, a revolta toda, e a letra da música também diz tudo sobre várias coisas, e pronto, foi uma música que me ajudou num processo de escrita há uns tempos, e pronto, fiquei assim com um carinho especial por ela. Wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains that still binding me, yeah. Wish I could say all the things that I can say when I'm relaxed. I'd be starting. E mais? O que é que podemos ouvir mais? Então, eu tenho estado muito obcecado com o novo álbum do Childish Gambino, que consta que é o seu álbum de despedida, pelo menos desta persona Childish Gambino. É possível que ele volte a criar música, mas se calhar como Donald Glover, assumindo o seu nome. Existe esta música do novo álbum chamada Cruisin',
que é uma música que eu tenho ouvido muitas vezes, porque pronto, é uma música que eu gosto muito e que me transporta assim para um sítio de inspiração muito grande e grande motivação para criar também. E há uma parte da letra em que ele diz que ele está a sonhar com 2 Áfricas, e isso eu achei particularmente interessante. I'm seeing 2 Africas, como se ele estivesse assim num lugar de meio pronto, alucinação, mas também um grande sonho. E é isso, gosto muito da música. Vamos ouvir então Childish Gambino. Vamos. Like I'm moving to Africa. I can't sleep anymore, 'cause I'm dreaming of Africa. I wake up with the sun in my eyes. Like I'm singing to Africa. I've been living my dream, 'cause this dreaming is not enough. Beat it up. O que é que temos para ouvir mais? Slow J, não é? Slow J, exatamente. Slow J com a música Tata, que eu acho, pronto, eu acho o Slow J um artista incrível, e as letras que ele escreve também são, pronto, eu admiro muito pessoas que escrevem bem. E acho que o Slow J escreve muito bem, e as músicas dele, pronto, neste afrofado, acho que não há nenhuma música que não toque assim num sítio íntimo e ancestral até, de uma coisa de ligação às origens, e de, pronto, há poucas músicas de agora que me fazem pensar em Moçambique, né, na minha casa, mas esta música do Slow J especificamente leva-me para um sítio muito fixe, tipo assim, de pensar na minha infância e de pensar no quanto eu tenho sorte, na verdade. Mesmo que a letra da música não seja tipo a mais positiva de todas, pronto, é uma música que me leva para um lugar de nostalgia muito bonito, e a música é linda, adoro. Então vamos ouvir Slow J com o tema Tata. Caso olhar para o que não serve e lhe meter no lixo. Yeah. Deixar a ferida virar cicatriz. Yeah. Dança da vida deu-me melodia. Pai, eu só disse a verdade como me ensinaste. Yeah. Sou mesmo filho como tu criaste. Yeah. Tô agradecido, não me falta nada. Mantenho firme, tô a correr atrás. Se o Dino falou em mudar, o hino falou. Para já tô falar demais. Se eu perguntar, eu vou ter meu primo. Não vou patrão, mas quem são os teus pais? Maravilha. E trouxeste algo para ler. Trouxe algo para ler. E sai um livro da tua mochila do Trevor Noah, não é? Sim. Sou um crime. Chamado Sou um Crime. E pronto. O que eu tenho para ler é já para falar sobre isso. Ele é uma grande referência para ti, imagino. É uma grande referência para mim desde sei lá, desde que eu descobri o trabalho dele no YouTube, que pronto, sempre o admirei muito e continuei a seguir o trabalho dele. Quando foi para o Daily Show, e assim que lançou o livro eu fiquei atento a quando ele fosse traduzido para português, para o comprar assim que saísse. E pronto, há aqui esta pequena passagem do livro que eu acho extremamente divertida e ao mesmo tempo filosófica. Vamos a isto. E pronto, queria ler. Ele está a falar da sua casa, da casa da avó, onde vivia, da casa da mãe. Infelizmente, por mais que se aprimorasse a casa, havia uma coisa que jamais poderíamos aspirar a aprimorar: a casa de banho. Não havia água corrente em casa, apenas uma torneira comunitária ao ar livre e uma latrina no exterior partilhada por 6 ou 7 casas. A nossa latrina ficava num anexo de chapa ondulada e era partilhada pelas casas contíguas. No interior havia uma laje de cimento com um buraco ao meio e por cima um assento de sanita em plástico. Em tempos o assento tivera uma tampa, mas partira-se e desaparecera há muito tempo. Não podíamos dar-nos ao luxo de comprar papel higiênico, por isso na parede ao lado do assento havia um gancho com um papel de jornal velho. O jornal era áspero e desconfortável,
mas pelo menos mantinha-me informado quando fazia as minhas necessidades. Não podia era fazer nada em relação às moscas. O buraco era fundo e as moscas passavam o tempo lá embaixo a comer do monte de excrementos e eu tinha um medo irracional de que elas subissem e se metessem no meu traseiro. Uma tarde, tinha eu uns 5 anos, a minha avó deixou-me em casa por umas horas para fazer uns recados. Estava deitado no chão do quarto, a ler. Precisava de ir à casa de banho, mas chovia torrencialmente. Temia sair de casa, encharcar-me para chegar à latrina, apanhar com a água que pingava do teto, limpar-me ao jornal molhado e, sobretudo, morria de medo das moscas que me atacariam vindas da fossa. Foi então que tive uma ideia. Para que dar-me ao trabalho de ir à latrina? Porque não me punham jornais no chão e fazia como os cachorros? Pareceu-me uma bela ideia. E foi o que fiz. Peguei no jornal, espalhei-o no chão da cozinha, baixei as calças, agachei-me e fiz força. Quando vamos cagar e nos sentamos, não começamos logo a desfrutar da experiência. Não somos ainda um ser cagante. Estamos a fazer a transição entre uma pessoa prestes a cagar e uma pessoa que se está a cagar. Não sacamos logo do smartphone ou do jornal. Pode-se dizer cagar aqui? Ok. Não sacamos logo do smartphone ou do jornal. Demoramos 1 minuto a despachar o primeiro cagalhão e a ficarmos confortáveis e a atingirmos o estado de espírito certo. Há que chegar a esse momento para desfrutarmos da situação. Cagar é uma experiência poderosa. Tem qualquer coisa de mágico, de profundo, inclusivamente. Sou da opinião de que Deus fez os humanos cagar deste modo porque isso nos faz descer à terra e nos torna humildes. Independentemente de quem somos, todos cagamos. A Beyoncé caga. O Papa caga. A Rainha de Inglaterra caga. Agora já não, né? Mas o rei caga. Quando cagamos, esquecemos a pompa e a circunstância. Esquecemos se somos famosos ou ricos. Tudo isso se desvanece. Quando estamos a cagar, somos verdadeiramente nós mesmos. Há aquele momento em que nos damos conta. Este sou eu. Este é quem eu sou. Podemos mijar sem pensar 2 vezes, mas já não é assim quando cagamos. Alguma vez olharam um bebê nos olhos enquanto ele está a fazer cocó? É um momento de puro autoconhecimento. Obrigado por esta pequena leitura. Desculpem pelo facto de ser escatológica, mas isso leva a uma pergunta logo, que é... achas que há por aí muita gente a cagar opiniões? Oh, sim. Basta ir a qualquer caixa de comentários de um jornal ou de um programa de televisão e as pessoas o que mais fazem é cagar sentenças e comentários sobre tudo e sobre toda a gente, não é? É como se fosse tudo permitido. E é tudo permitido, né? A liberdade de expressão, essas coisas todas. Mas pronto, é nesses contextos que se percebe que há pessoas que têm mesmo maldade dentro de si e que fazem as coisas pelo mero prazer de se validarem a si próprias momentaneamente. E falas das caixas de comentários, mas também há pessoas com lugares de crónicas e espaços de opinião na televisão e que têm o privilégio e as costas aquecidas para continuarem. Sim. Isso são pessoas a quem foi dada uma plataforma para cagarem opiniões e pronto, quanto a isso... E aos tudólogos, não é? Os tudólogos, exato, que falam sobre tudo, percebem, entre aspas, sobre tudo. Com muita propriedade, incluindo sobre temas como blackface e comédia e o que é que se pode ou não pode fazer. Há muitas pessoas brancas que escrevem sobre os limites do humor. Só que são pessoas brancas, né? E às vezes falta esse lugarzinho de perceberem que tipo, não vão ser vocês a decidir o que é ou não ofensivo. Claro. Não podem ser. Tipo, isso acabou. That's over. Mas pronto, cagam opiniões, sim. E acho que a mensagem importante deste excerto é: todos cagamos. E somos todos seres cagantes. Ou seja, ninguém é mais que ninguém. Somos todos pessoas e todos merecemos respeito, sim, e um lugar. E todos merecemos espaço
para falhar também, que eu acho que isto é importante. Boa. Pedi também sugestões culturais, sugestões que possam ser usufruídas neste regresso às vidas, Sim. às aulas, às casas, às rotinas. Sim. E tudo. Um livro que queiras sugerir para as pessoas? Pode ser este? Eu vou sugerir este mesmo. Trevor Noah. Do Trevor Noah, chama-se Sou um Crime. A versão em inglês, o título é Born a Crime. Qual é a editora desta edição? Tinta da China. Esta edição que eu tenho é da Tinta da China. E eu não sei se não foi a única a traduzir este aqui. E pronto. É um livro, é o único livro que eu li 2 vezes na vida, porque há partes em que parece que é mesmo sobre mim e sobre a minha infância, e esta história em específico que eu li sobre a relação, tipo esta coisa dele estar na presença porque esta história depois continua e percebe-se que na verdade a avó dele estava presente quando ele fez aquilo ali na cozinha da sala. E pronto, é esta coisa de as histórias de infância, os episódios caricatos, as personagens que eram pessoas normais, mas que de repente na nossa cabeça tornavam-se personagens porque tinham uma voz muito específica, porque andavam de uma maneira muito específica. E eu sempre fui muito fascinado com observar as pessoas na infância. E pronto, principalmente o que me agarra neste livro, para além dessa relação com a infância, é a relação com o facto de ele ser um homem negro mestiço, filho de um pai branco e de uma mulher negra. E há muitas, tal como eu, e há muitas coisas que ele diz sobre esta relação, né? Sobre pertencer a esta espécie de ângulo morto da aceitação, que me fazem muito sentido, e é um livro que me emociona muito, e foi um livro que eu convenci a minha mãe a ler também, e que ela também reconheceu como, pronto, há aqui momentos em que podíamos estar a falar das nossas férias em casa da tua avó. Então uma série já mencionei aqui hoje, chama-se Atlanta, e é escrita e muitas vezes realizada pelo Donald Glover, ator, músico e argumentista afro-americano. É uma série que conta a história de um ascendente a rapper, um rapper que está em ascensão, ou pelo menos quer estar em ascensão, e contrata o seu primo para ser o seu manager, sendo que o primo também está a começar nesta vida de managing. E pronto, são as peripécias deles nas tentativas de arranjar concertos, sítios para fazer espetáculos, etc. E ao mesmo tempo a viverem as suas vidas, né? O Paperboy, a personagem principal, o tal rapper, a ter que vender drogas para ganhar dinheiro, enquanto a música ainda não lhe dá dinheiro. O seu primo também a tentar fazer a sua vida da maneira que pode, a tentar educar e criar a sua filha com uma ex-namorada. Portanto, é uma série que trata da vivência destas pessoas negras, desta comunidade negra de Atlanta, que é uma comunidade muito forte, e é um exercício de liberdade que eu acho que faz muita falta no audiovisual português, que é esta atenção extrema pela escrita de um lado humano, não necessariamente do lado de um herói. Não há heróis, são pessoas, são pessoas, vida. São pessoas com os seus contrastes. E com os seus contrastes e com as suas complexidades, e às vezes essas complexidades na série são levadas a um extremo de tal maneira que a própria linguagem da série torna-se surrealista.
A vida é isso. A vida Exato. tem esses lados surreais. Não é Yeah. tudo, a vida não é direitinha. Exatamente. Isso é, portanto, quando existem esses momentos na ficção, aí sim sabe a vida, não é? Sim, Porque sim, nós sim. sabemos bem que a coisa não é... Não é linear. Não e é linear na vida. e nem Nenhum toda a de nós gente é linear. Sim. Um espetáculo que queres sugerir? Eu não sei exatamente o que é que vai estar em cena agora nos próximos tempos, mas vou sugerir o próximo espetáculo do Mário Coelho, seja ele qual for. A Carta Branca. É Carta Branca, sim. Acho que é um dos principais artistas da minha geração neste momento a fazer um trabalho excepcional em dramaturgia e encenação. Ele recebeu um prémio AGEAS, o prémio... Recebeu o prémio Revelação AGEAS há 2 ou 3 anos. Exatamente. E pronto, sei que tem um ano bastante cheio no próximo ano e vai haver algo. Agora está de férias, mas encontrei-o há dias, estou de férias. Foi? Mas, Ok. mas certamente vem aí coisa boa. Sim, virá certamente. E pronto, deixo essa sugestão de acompanharem artistas desta geração que tem muito para dar e que tem muito para dizer. E tu? Vais entrar numa peça da dupla Ana Borralho, João Galante, não é? Sim, também no TBA. Vou entrar, quer dizer, tecnicamente já entrei porque é uma coisa gravada a priori. Foi filmado, é uma performance filmada a 360, com uma câmara de 360 graus. E pronto, é assim uma experiência sensorial de uns corpos num espaço e da relação desses corpos com este observador ou observadora, esta pessoa que coloca os óculos de realidade virtual, porque vai ser com óculos de realidade virtual. Já está filmado. Já está filmado. É para quando? É para outubro. Não tenho certeza das datas, mas é agora em outubro. E vai ser uma performance instalação no TBA. Muito bem. A vida tem sido boa para ti? Muito boa. Muito boa. Muito boa. Não me posso mesmo me queixar de absolutamente nada. Tenho tudo o que preciso, tenho vontade de continuar e só desejo que a minha sorte se multiplique para outras pessoas que se identifiquem comigo. E pronto, é isso. Tenho muito a agradecer a muita gente e também tenho um certo sentido de responsabilidade, que é de não deixar esta sorte morrer em mim ou comigo, que é um dos meus grandes sonhos ou objetivos, se quiseres, que é multiplicar esta sorte de alguma maneira. Como é que isso se faz? É chamar mais pessoas, é contagiar com energia, ideias, vontades? É ter plataformas e partilhar essas plataformas, se calhar num sentido mais empreendedor, criar equipas, criar estruturas, criar pontos de segurança para atores e atrizes no sentido de afrodescendentes. No sentido de comunidade, sim, e de proximidade também, de atenção com as coisas que se andam a fazer, o trabalho que está a ser feito, quem anda aí, né? Também é muito importante sabermos quem é que anda aí, porque há muito esta ideia também de que artistas negros, afrodescendentes não existem ou não andam por aqui, não estão por aqui, mas lá está, parte muito daquele lugar de preguiça de... Não, dizes que não há porque não foste ver, não verificaste. E pronto, interessa-me potenciar esse lugar de exposição e esse lugar de fala também de outras pessoas afrodescendentes que estejam ligadas às artes ou que queiram eventualmente investir nos estudos, num percurso artístico. Muito bem. Como sabes, este podcast chama-se A Beleza
das pequenas coisas, a que pequenas coisas atualmente atribuis beleza e dedicas tempo e atenção? Dedico atenção aos olhares e aos sorrisos e aos risos das pessoas. A Naná não estava a mentir quando disse que achava que eu fazia, pronto, tinha esta coisa, esta espécie de obsessão por fazer rir. Ela não disse isto, mas foi logo no que eu pensei, que eu gosto de ver pessoas contentes e gosto de avaliar os sorrisos nas pessoas, gosto de perceber se os sorrisos escondem alguma coisa, porque eu sei que o meu esconde muitas coisas, muitas vezes. O teu sorriso esconde muitas coisas? Sim, porque já passei assim por fases mais complicadas, de insegurança. Sim, a minha adolescência foi assim um bocadinho silenciosa. Porquê? Porque eu guardava muitas coisas para mim, não tinha ninguém com quem partilhar as coisas, não sentia que os meus pais também tivessem de levar com isso. E não tinhas encontrado a tua tribo? E não tinha encontrado a minha tribo porque tinha vindo viver para Portugal com 12 anos e foi todo um processo de reconstrução de um círculo social. Mas atenção, isto não é nenhum drama, são tudo coisas completamente resolvidas, mas só se resolveram tarde, né? Houve coisas que foram reprimidas e não sei o quê, e de repente isso gerou assim, crises de ansiedade, de pânico já na vida adulta e pronto. Esta questão de lidar com a saúde mental também acho muito importante, e foi um processo que eu também tive durante a pandemia. Lá está, George Floyd e não sei o quê. Eu já estava a lidar com muitas coisas nessa altura, no âmbito da saúde mental, e de me aperceber de certas coisas que me tinham sido diagnosticadas e que pronto, eu tinha que lidar com isso e pronto, é isso, às vezes os sorrisos podem esconder coisas e pronto, eu interesso-me muito por essas pequenas coisas, por fazer rir as pessoas, por garantir que os lugares onde eu estou, desde que eu esteja à vontade, vão ser sempre lugares de boa disposição, porque mesmo que isso não mude nada em ninguém, nem tem de mudar, pelo menos durante aquele momento faz esquecer qualquer coisa, faz esquecer problemas ou etc. Pelo menos comigo isso acontece. ou já aconteceu. És um provocador de risos? Tento ser, às vezes pronto, depende um bocadinho também, porque também sou muito de vibes, né? Mas tento ser a pessoa que faz umas piadas ou que pronto, tenta brincar com a coisa de se calhar não era suposto fazer uma piada agora, mas está mesmo a apetecer e pronto, e faço assim as palhaçadas, isso aqui. Sempre aprendi, tal como o Trevor Noah era o palhaço da sua infância na escola, eu também sempre acabei por ser a tal coisa das imitações. Era isso? Sim. Ou seja, tu és muito bom em imitar. Eu não sou muito bom a imitar. Pronto, há coisas que é... Verdade. Eu acho que era... Não sei, a Ana obviamente disse aquilo com verdade, mas são coisas muito específicas que eu imito das pessoas. Não é necessariamente... Não é sempre a voz, porque não há vozes às quais eu não consigo chegar. Mas eu consegues imitar a alguém que possamos conhecer? Não vou fazer isso. Mas talvez. Talvez. Com treino. Mas talvez. Ou seja, já o fizeste. Já o fiz não profissionalmente. E foste eficaz. Não profissionalmente, mas já o fiz. Só que lá está. Há uma coisa muito interessante que é... Eu só o consigo fazer, ou só me sinto mais à vontade para o fazer, quando é por iniciativa própria. Ou seja, claro, se alguém me diz imita aí o não sei quantos, claro, eu aí já tipo uma série de eu só queria perceber em que águas é que estávamos. Desconfio. Não, eu não sou um Luís Franco Bastos.
Claro. Não, Mas, nunca serei. Mas atiras-te a uma outra piscina, não é? Atiro-me. E gosto, porque gosto de observar as pessoas, e desde muito pequenino que eu imito, que eu imitava coisas nos cartoons, a fisicalidade dos bonecos, a voz dos bonecos. Uau, como é que isto se faz? Sempre num lugar de curiosidade, né? Como é que as pessoas fazem isto? Como é que este senhor tem uma voz tão grossa? Tipo, o que é que aconteceu? Exato. Ou o movimento que a boca desta pessoa faz quando fala, porque muito da imitação também é imitar não só a voz. Para imitar a voz às vezes é preciso mudar a cara e pôr a boca de uma forma específica, o mais próxima da forma como aquela pessoa faz. E faz o boneco. Mas o Jim Carrey há de saber explicar isso muito melhor do que eu. Eu acho que é isso. Talvez vamos ver uma outra imitação, quem sabe no teu próximo solo. No Blackface eu faço uma imitação. Pois é. Faço uma imitação, sim. De uma pessoa que estava a imitar outra pessoa, curiosamente. Pois. Yeah. Mas talvez surjam mais. Sim, é? Quem sabe. Desde que eu tenha tempo para treinar, está tudo ok. É preciso treinar. Sim, se for espontâneo, 80% das vezes vai correr mal. A falha faz parte até chegarmos lá. Sim. Obrigado, primo. Obrigado, primo. Foi um prazer. Até já. Primo. Até já. E terminou assim este episódio com o ator e criador Marco Mendonça. Espero que tenham gostado. E se sim, façam-se ouvir, enviem críticas, sugestões, opiniões e partilhem o podcast com a malta boa que vos rodeia. Podem encontrar-me nas redes sociais. Gosto sempre de vos ler. Como sabem, o genérico deste podcast é da autoria da Márcia, feito com a colaboração de Tomara. As fotografias são do José Fernandes, que colocaram aqui o Marco em grandes acrobacias, não é? Pois. A edição áudio é de João Ribeiro. E pronto, é tudo por agora. Farei uma pausa, pois é, e regresso em outubro com energias renovadas, espero. Até lá sairão algumas conversas especiais, bem antigas, que ficaram na minha memória e que eu gostava de partilhar convosco. Espero que gostem. Volto em breve. Até lá, tenham boas conversas com empatia. Marco, como é que te despedes das pessoas? Despeço-me das pessoas a desejar que tenham tido um verão, ou que ainda continuem a ter um verão muito, muito bom e com tempo para descansar, que é muito importante. E vou pegar no que tu disseste, empatia, procurar sempre a empatia, mesmo quando ela parece pouco possível ou pouco provável. E é isso, não sei dizer estas coisas. Obrigado, assim. Marco. Obrigado eu. Até breve. Até breve. Pare por um minuto. O que é para si viajar? Para nós, na DS Automobil, é uma arte e queremos ajudá-lo a apreciá-la. Mantenha a mente aberta, tudo é uma questão de perspectiva. Se o dia está frio, foque-se no conforto do banco aquecido. Observe, mas a sério, absorva cada detalhe. Dos acabamentos premium à tecnologia de ponta, os nossos automóveis embelezam até as viagens mais longas. Reflita sobre o que vê, ouve e sente. Aprecie a paisagem, ouça o seu podcast preferido e deixe-se levar. Por que viajar indiferente quando há tanto para desfrutar? Entregue-se à arte de viajar. DS Automobil.